A gravação foi iniciada. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje, 13 de maio de 2022, 8 horas e 43 minutos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora. Presentes os demais julgadores, Dr. Walter, Dr. Rafael e Dr. Carlos, assim pela representação fiscal, Dr. Alan, e os doutores Cláudio de la Torre e o Dr. Gustavo, presente também para fazer sustentação oral dos contribuintes. Peço para todos abrirem o processo da... só um minutinho. Usina Batatais S.A., Açúcar e Álcool, AM 4113, 968, dígito 9. Processo de relatoria do Dr. Rafael, com relação a esse processo, antes do início da sessão de julgamento, o Dr. Cláudio, ele informou que ele interpôs petição na qual ele solicita retirada de pauta para a nova sessão, tendo em vista que ele foi constituído nos autos nessa semana, né? Doutor Rafael, pergunto para o senhor que é relator, há algum óbice em retirar esse processo de pauta hoje e colocar em outra sessão? Não, doutor Silvio, não tem nenhum óbice a retirar de pauta. Entendo que o patrono foi constituído na última quarta-feira, então eu entendo que pode ser retirado de pauta, sim. Tá ok, doutor. Então, doutor Cláudio, só vou fazer um despacho aqui, deferido o pedido de retirada de pauta, e aí peço para que o senhor acompanhe a pauta para quando o processo for novamente incluído na pauta de novo julgamento, tá bom? Só fazer o despacho, só um minuto, por gentileza. Cláudio, então já retirei o processo de pauta, então ele será incluído em pauta oportuna, tá? Bom dia, doutor Silvio, doutor Rafael, muito obrigado, e vamos acompanhar aqui para realizar uma sustentação oral na próxima sessão, com mais possibilidade de exame, que o processo é bem longo. Agradeço demais a atenção de todos e tenham uma boa sessão. Obrigado, tenha um bom dia. Passar ao segundo processo da pauta, a IM 4128653, a Marilux Serviços Gerenciais e Administrativos Limitada. É um recurso ordinário, doutor Gustavo está presente para fazer sustentação oral. O processo de minha relatoria é um levantamento fiscal. O AIM contém apenas uma acusação de levantamento fiscal. O período, vou ler a infração, que é mais, como é curta, fica mais simples, né?
deixou de pagar ICMS no montante de tanto nos exercícios de 2015 e 2016, apurado por meio de levantamento fiscal específico, realizado com fundamento do artigo 509 do RICMES, conforme demonstrativos e cópias de documentos juntados ao presente. Fica à vontade, doutor Gustavo. Obrigado, doutor Silvio. Bom dia a todos. Os senhores me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo bem. Ah, perfeito. Eu estou testando um fone com microfone novo hoje e gostaria de saber se a minha voz está saindo perfeitamente para os senhores ouvirem. Muito bem. O doutor Silvio já fez a leitura do relato da infração e a gente tem algumas questões preliminares aqui de suma importância na apreciação desse processo. Então, eu gostaria de começar destacando que o auto de infração foi lavrado em 3 de dezembro de 2019. Qual que essa empresa, ela já havia sido baixada no Estado, né, perante o fisco, em 21/8 de 2019, portanto, meses antes da lavratura do auto de infração. Mas a questão especial nesse ponto é que a lavratura se deu com amparo numa ordem de serviço fiscal que já havia sido encerrada numa fiscalização. Doutor, pois não? Doutor Gustavo, doutor Walter teve um probleminha aqui. O senhor não quer aguardar 5 minutinhos? Claro. Por gentileza, porque senão o senhor vai fazer a sustentação oral e ele não vai estar ouvindo, tá? Por gentileza, tá? Desculpe. Imagina. Aliás, aproveito para perguntar, voltaremos às presenciais, doutor Silvio? Então, a gente tem alguns físicos para fazer, né? E me parece que os físicos vão ser presenciais, né? Mas parece que eles vão ser distribuídos, não são muitos, e pelo que eu estou sabendo, a sessão vai ser na Câmara Superior. Então, assim, a Câmara Superior é grande, para nós, assim, se reunir lá, vai ficar um distanciamento bom. Então, assim, para os físicos, parece que vai ser presencial. Com relação aos eletrônicos, aparentemente não tem razão, né? E a maioria dos advogados estão preferindo até o não presencial, o eletrônico, né? Sim. Então Para a gente, às vezes, se deslocar até a prédio aí na Rangel então, e a gente ainda está numa... Na verdade, a gente vai ter que conviver com isso há muito tempo, né? Porque, por exemplo, em casa, eu já peguei em casa, essa semana tá todo mundo com Covid de novo, né? Aí eu, meu filho, mas eu tô tranquilo, mas meu filho tá assim, bem febril, fica febril o dia inteiro, né? Mesmo minha esposa vacinados? Tá meio desgastada. Mesmo vacinados pegaram? O meu filho com 2 doses, eu com 3 doses, e minha esposa também com... Minha esposa acho que é com 2 doses, né? Também pegou. Mas tá mais tranquilo. Silvio, né? É a primeira vez que você pega ou segunda? É a segunda vez. Eu peguei 2 também. Então. Mesmo vacinado, mesma coisa. Mas assim, eu tô bem. Eu tô bem tranquilo. A minha esposa tá cansada, ontem dormiu o dia inteiro. E meu filho, 2 dias, assim, ele fica febril o dia inteiro. E no primeiro e segundo dia, a cada 6 horas, eu tinha que dar um antitérmico nele, né? Nossa. Então, Fica de olho, viu, presidente? Febre é um negócio complicado, né? Então, assim, por isso que aí a gente vê esses casos assim, a gente fala, pô, se tivesse tendo muito problema no online, aí não teria jeito, e teria que voltar, né? Mas, assim, aparentemente não está tendo problema nenhum. Sim, tem sido feito a contento, né? As sessões, né? Todo mundo consegue. Eu acho até que, pelo menos para mim, eu sou próximo do São Paulo, eu sou de Guarulhos, mas às vezes para outros colegas que são de outras cidades mais distantes, às vezes para vir, né? Para se deslocar, a gente sabe que não só um dispêndio de valor, às vezes, enfim, para fazer esse deslocamento, né? A gente tem distâncias significativas, né? Para chegar até aí, às vezes, a Secretaria da Fazenda e então realmente, e como você bem disse, né, está sendo realizado a contento. A gente pergunta porque
quem se acostumou durante muitos anos a fazer as sessões presenciais, né, a troca de impressões ali de maneira pessoal é realmente diferente. Mas acho que até pelos 1 ano e pouco aí, penso eu, ou mais até, que a gente já está fazendo, já nos habituamos a essa sistemática. E talvez até voltar no presencial seja um pouco estranho, talvez, né? E também por essa questão que você colocou, né? A gente ainda tem aí a disseminação dos vírus, ainda que com uma condição talvez aí de mais tranquilidade aí nos sintomas, mas mesmo assim preocupante, né? Não dá para descuidar realmente. E outra coisa que o tribunal sentiu também, a quantidade de sustentação oral aumentou e muito. Entendeu? Então, muitos advogados que não faziam sustentação oral hoje estão fazendo, né? Ou seja, se fosse ruim, ninguém fazia, né? Sim. Entendeu? Então, aumentou a condição, né? Você vê, hoje nós temos 2 processos na pauta e 2 com sustentação oral. Antigamente a pauta estava mais cheia, às vezes tinha 10 processos, você tinha 2 sustentação oral no dia, às vezes 5 processos, 2, né? Mas vê que aumentou e muito a sustentação oral, então a receptividade do advogado também aumentou, né? Tem um advogado que ele sempre vinha do Sul fazer sustentação oral e hoje ele faz online, advogado do Sul. E teve um também de Espírito Santo que uma vez ele até falou, olha, se não fosse online eu não viria para São Paulo, entendeu? Mas, perderia o direito, né? Abriria a mão, o doutor Walter está já conosco. Doutor Walter, eu pedi para ele interromper a sustentação oral, porque o senhor teve um probleminha, né? Aí pode retomar, doutor Gustavo, fica à vontade. Desculpa, imagina, obrigado. Então eu vou, como destaquei inicialmente, a gente tem questões preliminares significativas aqui no julgamento desse processo, e eu gostaria de começar destacando que o auto de infração foi lavrado em 3 de dezembro de 2019, quando a empresa já estava encerrada há alguns meses, né? A baixa dela se deu no estado em 21 de agosto de 2019, portanto, meses antes. Mas como eu iniciava dizendo, a questão central não é só a data da lavratura posterior ao encerramento da empresa, e sim que a ordem de serviço fiscal, no qual se ampara esse auto de infração, que é a 01.10.8338/1703, perdão, 03 não, traço 3, ela já havia sido encerrada com a lavratura de um auto de infração anterior, que é o 416.838, dígito 0. Esse auto foi objeto de defesa, enfim, de tramitação, e, portanto, essa ordem de serviço fiscal, ela já havia sido esgotada no auto 416.838. Portanto, a gente afirma, com, naturalmente, riqueza de detalhes aqui nas preliminares no recurso ordinário, a nulidade da autuação por falta do amparo de uma ordem de serviço fiscal, né? Colocamos que a fiscal não tinha autorização para proceder essa lavratura. Inclusive, aqui eu gostaria de destacar um ponto. Me parece equivocado que isso foi ventilado como motivação para se superar esse ponto, que seria a invocação do artigo 173 do Código Tributário Nacional, no sentido de que o fisco tem o seu direito de fazer o lançamento. Veja, não se discute, não se apontou aqui em momento algum uma questão de decadência, não se trata disso. Portanto, entendo que essa colocação seria impertinente. Na verdade, aqui é uma questão formal, um vício formal importante, na medida em que a fiscalização e a lavratura do auto, que se materializa após a fiscalização, devem ter como origem um documento específico emitido com toda a regularidade. Daí que se invoca a inobservância do princípio da legalidade, da motivação, são princípios constitucionais. Também não quer se dizer que não se trata de tratar de matéria constitucional, mas sim de amparar essa colocação, que me parece de significativa importância, a ausência de uma ordem de serviço fiscal para essa lavratura. Então, acho que esse é um ponto de suma importância. Em decorrência disso,
A gente observa que, tão logo a empresa foi encerrada, né, regularmente encerrada aí perante o fisco, não se deu notícia ao contribuinte de que havia uma fiscalização em curso. E aqui é uma outra situação que acaba trazendo um vício formal, né? Portanto, se a empresa também já havia sido encerrada, não haveria como fazer o registro dessa fiscalização, né, do seu início e encerramento em nível próprio. Então, esse é um outro vício formal, né? Também invocamos aqui o artigo 149 do CTN, no sentido de que não haveria aqui uma possibilidade de revisão do lançamento, não se trata de revisão, né? Se a gente adotar essa ordem de serviço fiscal como possível para esse trabalho, a gente entenderia que se estaria dizendo uma revisão daquilo que se encerrou no outro auto que foi lavrado com ela. E, portanto, a gente verifica, pelas hipóteses que estão lançadas no 149, que isso ali não está descrito. Portanto, também seria uma violação a esse dispositivo, né? Outra questão que acabou também superada foi a ausência de envio ao Comissão de Controle de Qualidade, né? Também não houve essa observância a essa formalidade necessária, né? E, portanto, a gente entende que, por conta de todas essas questões procedimentais, o auto de infração não poderia subsistir, né? Também outro ponto que destaco aqui, fazendo uma verificação de todas as preliminares que foram aventadas aqui no nosso recurso, né? Não houve notificação para autorregularização, que também é um procedimento previsto na legislação. E por fim, a gente traz, até para encerrar aqui a minha explanação, a gente traz uma série de questões relacionadas à forma como foi calculado, como se chegou a essa autuação. Inclusive, no recurso, a gente anexa uma planilha, onde a gente faz uma demonstração aí de uma diferença significativa de perto ou quase de 60% em relação ao que foi lançado como tributo não pago. E aí, realmente, para encerrar isso, na questão de mérito, a gente traça dentro dessa questão do cálculo, de como se apurou o imposto que foi lançado, inclusive algumas inconsistências até da própria acusação, porque se fala de ingresso de mercadoria desamparada por nota fiscal, só que o agente fiscal, na hora de fazer a acusação, ele tratou tudo isso como um levantamento fiscal específico, e ele não fez especificamente isso, né? Tem um problema na questão da descrição de mercadorias, de datas, enfim, de valores, e isso, inclusive, houve uma diligência, mas isso não foi, né, explicado a contento, e, portanto, isso aqui é renovado. Tenho certeza que o doutor Silvio considerará todos esses pontos que colocamos, e gostaria de trazer aqui aos demais jogadores para, caso tenha alguma questão, a gente possa tratar. Doutor Silvio, eram essas as questões que eu gostaria de destacar aqui nesse breve momento que a gente tem para apresentar isso, e agradecer a atenção dos senhores. Obrigado. Obrigado, doutor Gustavo. Já adianto aqui que o doutor Gustavo já fez sustentação oral em outras oportunidades, né, em presidir Câmara, sempre um advogado que entende bem a matéria, estuda a matéria e sempre é bem elucidativo e objetivo em suas explanações, tá? Vou passar logo direto à leitura do voto. O voto já estava disponível. Eu vou passar a leitura do voto a partir do item 7, que já excluindo da leitura o relatório, tá? Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela Unidade de Julgamento de Santos. O AIM contém a acusação de deixar de pagar ICMS nos exercícios 2015 e 2016, apurado por meio de levantamento fiscal específico, realizado com fundamento no artigo 509 do RICMES. Inicialmente, afasta a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância. A decisão recorrida não é nula, como alegado pela recorrente,
por suposta falta de análise dos argumentos ventilados na defesa. A decisão de primeira instância apreciou as preliminares ventiladas na defesa, é o que se extrai do julgado, as folhas 329 a 333. Vejamos. Diz o julgador de primeira instância: necessário se examine, por primeiro, as preliminares ou prejudiciais de mérito, arguídas pela autuada, que, em princípio, evidenciariam nulidades que impedem a análise do mérito do AIM. A. Nulidade da autuação por falta de cumprimento dos requisitos legais para a lavratura. B. Ausência de submissão do AIM à Comissão de Controle de Qualidade da Portaria CAT 115/2014. C. Nulidade de autuação por falta de juntada de documento indispensável, OSF. D. Nulidade de pleno direito, pois as informações e o trabalho fiscal apresentado se encontram ininteligíveis. Pois bem, quanto à alegação de nulidade da autuação por falta de cumprimento dos requisitos legais para a lavratura, tendo em vista que se verifica pelo Sintegra abaixo, o referido estabelecimento teve sua inscrição estadual baixada voluntariamente no Estado em 21/8/2019, isso significa dizer que quando houve a baixa da sua inscrição, todos os procedimentos de fiscalização já estariam encerrados na ocasião, tanto assim que o próprio fiscal admite que contra o estabelecimento foram lavrado o AIM 416.838, dígito 0, em 26/6/2009, sobre operações de importação, auto este que já está sendo defendido pela autuada e que foi objeto da OSF mencionada pelo referido agente fiscal como tendo sido a base da presente autuação. Ora, quando se dá a baixa da inscrição, toda e qualquer verificação em curso deve estar finalizada para que o contribuinte possa, de fato, encerrar todo o procedimento, de forma a não ser surpreendido por nova autuação, que digam respeito a qualquer eventual fiscalização em curso. Este é o princípio da não surpresa e da segurança jurídica. E, sobre este fato, o autor do feito silencia, nada alegando. Tanto é verdadeiro este fato que somente foi baixada a inscrição após a lavratura do AIM 416.838. E agora, se utilizando de OSF de verificação fiscal já encerrada, pois foi lavrada o AIM com base nessa OSF, como resulta dessa auditoria fiscal, o que se presume de fato e de direito ter sido a verificação fiscal devidamente encerrada, já que a fiscalização não pode ficar ad eterno aberta, sem justificativa e sem qualquer notificação ao contribuinte. O autor do feito dela se utiliza novamente para lavrar o presente AIM, em total desrespeito às regras e princípios que regem o direito administrativo, conforme o artigo 37 da Constituição Federal, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Do exame esmerado dos autos, não se verifica nenhuma nulidade da autuação por falta de cumprimento dos requisitos legais para a lavratura. De fato, a fiscalização não pode ficar ad eterno aberta, e seu limite é a data de 21/8/2019, ou seja, a data apontada como de baixa voluntária da inscrição. Em outras palavras, períodos anteriores à data retromencionada poderão, sim, ser objeto de fiscalização. Do contrário, seria muito fácil estancar uma fiscalização, deixando eventuais irregularidades sem a devida apuração, como se fosse um benefício pelo encerramento da inscrição do Estado. Outro sim, o CTN estabelece em seu artigo 1731 que o direito da Fazenda constituir o crédito tributário extingue-se somente 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, prazo este aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício, sendo, pois, dever do contribuinte a guarda de livros e documentos fiscais do referido prazo. Acrescente notar que a lavratura do AIM 416.838, dígito 0, em 26/6/2019 e de qualquer outros, também não produzem qualquer ilegalidade ou nulidade, porquanto, como já enfatizado, a data limite para apuração e eventual lavratura de AIM foi observada, já que o período do presente AIM se reporta ao exercício de 2015 e 2016. Além do mais, são objetos completamente diferentes, operação de importação e levantamento fiscal específico. Por consequente, verifica-se que o princípio da não surpresa e da segurança jurídica, bem como os previstos no artigo 37 da Constituição
da República Federativa do Brasil, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ao revés do alegado, foram observados, rejeitando-se, pois, quanto à alegação de ausência de submissão do AIM à Comissão de Controle de Qualidade, bem é de se ver que a matéria não constitui elemento de validade no lançamento de ofício, nos termos da legislação tributária. No mais, o relatório circunstanciado de folhas 7/9 aponta a existência de controle de qualidade efetuadas. Registra-se, pois, no que concerne à alegação de nulidade da autuação por falta de juntada de documento indispensável ao SF, pese o respeito por entendimento e sentido diametralmente oposto. Aludido documento, a meu ver, não constitui elemento de validade do lançamento de ofício, tampouco constitui documento indispensável à lavratura da AIM. No entanto, tais entendimentos são meramente didáticos, já que a questionada OSF se encontra nos autos, folhas 286/287. Inclusive, consta a cientificação eletrônica do contribuinte em 29/8 às 15h02. Rejeita-se, pois. Demais disso, no que tange a alegação de nulidade por falta de cumprimento do artigo 491 do RICMES, nos persuadiu racionalmente o agente autuante, quando especificamente aduziu. O julgador de primeira instância transcreve manifestação do AFR e continua do seu voto. Por fim, no que concerne a alegação de nulidade de pleno direito, pois as informações e o trabalho fiscal apresentado se encontram ininteligíveis, com todo respeito, o procedimento de levantamento fiscal específico, nos termos do artigo 509 do RICMES, é tradicionalmente aceito por este TIT, e evidenciais de ininteligibilidades devem ser claramente demonstradas pela autuada, sendo o seu ônus da prova, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 509 do RICMES. E, nesse sentido, não se desvencilhou o contento. Continua no voto. Nesse sentido, novamente, nos persuadiu racionalmente o agente autuante, principalmente quando aduziu especificamente. Transcreve novamente a manifestação do AFR e continua. Na hipótese vertente, porquanto não há que se falar em nulidade, porquanto a constituição do crédito tributário foi inaugurada tempestivamente por meio da lavratura do AIM, validamente notificado ao sujeito passivo, reportando-se a fatos ocorridos dentro do prazo decadencial, até porque está estritamente vinculado à lei. Eis que a lavratura, nos termos do artigo 142 do CTN, porquanto apontou a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o valor do tributo devido e propôs a aplicação de penalidade cabível. Ainda, apontando a infringência dos artigos do RICMES, como a capitulação da multa pertinente, o que reforça o princípio da legalidade e os princípios do artigo 37 da Constituição, bem como os requisitos do artigo 34 da Lei 13457, combinado com o artigo 99 do Decreto 54.486/2009. Por conseguinte, percebe-se que o agente é capaz, que o objeto é lícito e que obedece à forma prescrita e não defesa em lei. Logo, não há que se falar em vício. A tipicidade da conduta, a falta de certeza e liquidez do lançamento, tampouco o cerceamento de defesa ou inobservância do princípio constitucional do contraditório e da proporcionalidade. À luz de todo exposto, tenho que o presente processo se encontra formalmente regular e em condições de ser julgado, sendo o exame de mérito de rigor. Fecha aspas. Continuo no meu voto. A meu ver, as questões preliminares ventiladas na defesa encontram-se devidamente enfrentadas. O fato de o julgador não concordar com as teses defensivas de nulidade do AIM não implica em nulidade da decisão. Ademais, como mencionado pela DRF em parecer de recurso ordinário, a jurisprudência deste tribunal é no sentido de que, desde que devidamente fundamentado, que é o caso dos autos, o julgador não está obrigado, abre aspas, a responder todas as questões postas nos processos ou no recurso. Vejamos, transcrevo manifestação DRF nesse sentido. Continuo meu voto. Destaque, afasta a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância. Registro, com relação às preliminares, que a baixa descrição estadual ocorre independente da regularidade das operações. Nesse sentido, esclarece o artigo 24 da portaria CAT 92/98.
Diz o artigo 24. Artigo 24. A inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, sua alteração e extinção baixa ocorrerão independente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou da empresa de que participem, sem prejuízo das responsabilidades dos empresários, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após a extinção. Diz o parágrafo 1º. A baixa referida no caput não impede que posteriormente sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades decorrentes da falta de cumprimento de obrigações ou práticas comprovadas e apurado em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. Adicionalmente, como mencionado na decisão recorrida, não havia escoado o prazo decadencial. De tal sorte, não há ofensa à segurança jurídica. Não há irregularidade da continuidade da fiscalização com a mesma OSF, após a lavratura de outro AIM. Isto porque, como mencionado pelo AFR, após a lavratura do AIM 4.116.838, dígito 0, a autuada foi notificada a apresentar novos documentos. Atente-se também que o Código de Defesa do Contribuinte prevê o restabelecimento da denúncia espontânea, mas não a necessidade de encerramento do trabalho fiscal no prazo de 90 dias. Portanto, não há ilegalidade na lavratura do AIM após o escoamento do prazo de 90 dias. Não identifico ilegalidade na realização da auditoria conduzida pelo posto fiscal do Tatuapé, DRTC-1. Isto porque não houve qualquer ofensa ao contraditório da defesa, além de que a autuada não indicou qualquer existência de prejuízo decorrente da lavratura do AIM por auditor fiscal lotado na DRTC-1. Com relação à falta de juntada de controle de qualidade, compete destacar que o controle de qualidade é procedimento administrativo anterior à lavratura do AIM. Portanto, uma vez constituído o crédito tributário, resta claro que o procedimento foi previamente aprovado. Ademais, explica o ilustre juiz Augusto Toscano, abre aspas, não há na citada portaria qualquer disposição expressa no sentido de que o referendo da Comissão de Controle de Qualidade deva se constituir em peça integrante do auto de infração. Fecha aspas. Adicionalmente, sobre o tema, transcrevo parte do voto do ilustre juiz Ítalo da Costa Simonato e adoto como razão de decidir. Transcrevo parte da decisão do doutor Ítalo, proferido no AIM 4081742, em que participei como presidente da Câmara. Continuo no meu voto. Nesse passo, considerando que existe a obrigatoriedade de se instruir o AIM com o procedimento previsto na portaria CAT 115/2014, afasto a preliminar. Com relação ao procedimento previsto na Lei Complementar Estadual 1320 de 2018, nos conformes, dispõe no parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar com relação 1320 que abre aspas, a critério da Secretaria da Fazenda, o contribuinte poderá ser notificado sobre a constatação de indício de irregularidade, hipótese em que ficará a salvo das penalidades previstas no artigo 85 da Lei 6374, de 1º de março de 1989, desde que sane a irregularidade no prazo indicado da notificação. Fecha aspas. Note-se que o texto legal prevê expressamente, abre aspas, a critério da Secretaria da Fazenda, ou seja, cabe à Secretaria da Fazenda definir critérios sobre a atuação do programa nos conformes. O programa não se aplica de forma automática e imediata a toda e qualquer conduta infracional. O parágrafo 2º do artigo 14 da Lei Complementar 1320 especifica expressamente que os procedimentos descritos na lei complementar não se configuram início de ação fiscal. Não é o caso dos autos, pois há fiscalização em curso. Portanto, afasta-se por completo a autorregularização. Também não acolho a preliminar de nulidade do AIM por cessamento de defesa. O relatório circunstanciado menciona as razões pelas quais o levantamento fiscal foi realizado. A autuada, nas razões recursais, alega
que os dados do levantamento são ininteligíveis, pois, abre aspas, as planilhas que foram utilizadas não demonstram de onde os cálculos ou números foram extraídos, e nem o SPED fiscal foi apresentado para que o próprio julgador ou o recorrente possam analisar se confere ou não com o que foi apresentado como resultado pelo fiscal, fecha aspas. Sem razão, os autos contêm planilha de levantamento específico, juntado às folhas 10/18. A planilha contém o saldo do levantamento e a comparação com o saldo informado na EFD. Importante mencionar que a planilha indica o número da chave da NFE que foi levado em consideração no levantamento específico. Assim, pela chave da NFE, é possível identificar a nota fiscal eletrônica que compõe o levantamento consequentemente, identificar especificamente os dados das mercadorias que foram objeto do lançamento. Mais adiante, as folhas 21 a 24 foram juntadas planilhas sintéticas que consolidam o levantamento específico e informa o IVA aplicado e a correspondente alíquota. Destarte, afasta a alegação de nulidade do AIM por cesseamento de defesa, pois a planilha juntada pelo fisco permite identificar as notas fiscais eletrônicas que foram levadas em consideração do levantamento fiscal. No mérito, alega-se que o levantamento considerou, abre aspas, apenas provas emprestadas de ferramenta de apoio desconhecida e inacessível pelo contribuinte, sem que tenha se aprofundado nas investigações na busca da verdade real, fecha aspas. Além disso, ressalta que o fisco não juntou notas fiscais de compras, notas fiscais de venda, livro registro de entrada da EFD, livro registro de saída, entrada e inventário, todos da EFD. Não há como acolher as alegações, pois, como dito anteriormente, a planilha juntada às folhas 10 a 18 contém os dados da chave da NFE, o que possibilita a consulta aos dados dos documentos. Ainda em relação à suposta ausência de juntada da EFD, compete apontar que a existência da EFD juntada às folhas 25 a 75, além de que trata-se da escrita fiscal da própria autuada, sendo, portanto, dispensável a sua juntada, o que não ocorreu nos autos. As razões contidas no tópico 4 do cálculo não revelam erro no trabalho fiscal. Alegada inconsistência no trabalho fiscal, segundo a recorrente, parte das operações, diferença de saídas, deveriam ser segregadas e a penalidade imputada ser capitulada no artigo 527, inciso 3, a linha C do RICMS, recebimento de mercadorias sem documentação fiscal. Sem razão, o levantamento não apurou a conduta descrita no artigo 527, a linha C, inciso 3, a linha C do RICMS. Isto porque não se constatou entrada de mercadoria sem documentação fiscal. O levantamento apurou a existência de diferença a partir da constatação de que não houve registro de entrada de mercadorias. Não se identifica recebimento de mercadoria desacompanhado do documento fiscal, até porque o demonstrativo elaborado pelo fisco identifica a nota fiscal eletrônica que deixou de ser escriturada. Portanto, não se trata de operação desacompanhada de documento fiscal. Por fim, afasto os argumentos relativos à forma de correção utilizadas pelo fisco no cálculo da IM. Isto porque os critérios utilizados pelo fisco no cálculo da IM constam de normas vigentes e válidas, não cabendo a este órgão de julgamento afastar sua aplicabilidade sob pena de afronto ao artigo 28 da Lei 13457/09. Transcrevo decisão da Câmara Superior no mesmo sentido e cito as súmulas 10/2017 e 3/2018, que tratam do tema. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. Senhores, como voto, abro para discussão. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Ok. Havendo dúvidas, eu encerro o debate e passo à votação.
Doutor Gustavo, a decisão foi unânime, o recurso ordinário foi conhecido e não provido, tá? Perfeito. Obrigado, doutor Silvio. Obrigado a todos. Um bom final de semana e até uma próxima. Obrigado. Bom dia. Tudo de bom para o senhor também, doutor Gustavo. Até mais. Tchau, tchau. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço para que todos aguardem o encerramento da gravação